Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional. Hoje então nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom. Então, olha o que Pedro disse aqui. Nós precisamos compreender que a nossa vida espiritual, ela passa por etapas. Começamos como recém-nascidos, desejando o leite espiritual. A criança, o bebê, ela não sabe se alimentar sozinha. Ela precisa que o pai ou a mãe, alguém faça uma mamadeira, alcance para ela, dê para ela, para que ela mame, para que ela não se afogue, deixe ela arrotar, coloca ela para dormir de novo e assim sucessivamente. Nós, quando recém-chegados, recém-nascidos em Cristo, nós passamos por todas essas etapas, por todos esses processos de crescimento espiritual. Só que, infelizmente, tem pessoas que vivem em berçários espirituais. Tem pessoas que não querem crescer. Tem pessoas que permanecem no leite, elas não foram para o alimento sólido. Deus compara o crescimento espiritual com o físico. Alguns cristãos que ainda estão no berçário espiritual, quando já deveriam estar no 1º e 2º graus, necessitam crescer, porém ainda estão no berçário. Isto é que Deus está dizendo, para alguns de nós hoje: filho, filha, eu já tomei conta de você em tudo o que eu podia. É hora de começar a tomar conta de si mesmo. É tempo de fazer alguma coisa sua, é tempo de começar a exercitar a sua própria fé, da possibilidade e receber por você mesmo. Por quê? Quando as pessoas bloqueiam o crescimento, aonde muitos preferem ficar apoiados na fé do outro, pessoas que sempre vão ter aquela dependência de alguém. Mas nós precisamos entender que nós dependemos único e exclusivamente de Deus, que pela graça nós somos salvos, através da graça, no momento que aceitamos Jesus. Amém? É o primeiro passo. Reconhecer Cristo como Filho de Deus, como aquele que veio, que morreu por mim, por você, que salvou a humanidade, que deu a oportunidade de estarmos com Deus, de termos intimidade com o Pai. Só que, se nós não formos seguindo na fase do crescimento, é como uma criança. Nós precisamos ensiná-la a ficar independente conforme ela vai crescendo. Vai chegar um ponto em que a criança vai passar a comer o quê? As frutinhas esmagadas, né? Ela vai passar a comer papinhas, sopinhas de bolacha, ela vai passar a comer a sopinha moidinha, trituradinha e por ali vai. Até que ela chegue na fase de começar, quando ela já tiver os dentinhos, a comer os alimentos sólidos, a mastigar. Ela vai tendo uma certa independência, ela começa a comer com a mãozinha dela e assim ela vai indo. Depois ela vai passando pela fase do desfraude e assim ela vai indo. E é assim que deve ser o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos, claro, no início sempre Deus vai colocar pessoas do nosso lado para nos apoiar, para orar conosco, para nos instruir, para nos ensinar. Mas vai chegar um momento em que eu e você vamos precisar andar sozinhos.
Saber que nós temos a nossa fé, que nós temos poder e autoridade, que em nome de Jesus nós podemos orar sim, nós podemos orar para que uma pessoa seja curada, orar para que uma pessoa seja liberta, mas nós precisamos entender as fases. O bebê, ele precisa ser incentivado a se desenvolver, porque senão ele não se desenvolve. Se você não incentivar um bebê na fase dele de desenvolvimento, ele vai se tornar totalmente dependente dos seus pais ou da pessoa que está cuidando dele. Se você não incentivar a criança a falar, a dizer o que ela quer, ela só vai te pegar pela mão e vai te mostrar as coisas. Se você não disser, fale o que você quer, diga água, tal coisa, ela não vai falar. E assim nós precisamos ser incentivados também na nossa fé. Na nossa vida espiritual, nós precisamos ser incentivados a ler a palavra, a meditar nas escrituras, a orar, a nos consagrar, a nos aprofundar em conhecer ao Senhor. Como um menino, é a outra fase. A inconstância, as suas ideias mudam muito rápido. Ele é curioso, é tagarela, ou seja, quando chega na fase de menino, desperta as curiosidades. Ela quer saber um pouco mais, ela quer aprender isso, ela ouviu tal coisa, ela vai querer saber. Só que precisamos cuidar da inconstância. Por quê? O menino, né? Ele chega naquela fase ali adolescente, ele muda muito a ideia e o pensamento. Você já conversou com um adolescente? O que você vai querer ser quando crescer? Hoje ele vai te dizer que ele quer ser médico, amanhã ele vai dizer que ele quer ser engenheiro. Ele muda muito rápido o seu pensamento, aquela forma de raciocínio onde ele estava. Então precisamos cuidar da inconstância. Por quê? Quando começam os porquês, quando começa Satanás tentar colocar as dúvidas, os questionamentos de determinadas coisas, muitas pessoas se tornam inconstantes na fé e deixam de viver o milagre. Depois vem a fase jovem, já tem certa autonomia, consegue discernir a decisão certa a tomar, né? Por quê? Eu vou ler aqui para você em 1 Coríntios 14:20, diz assim: Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar, porém quanto ao mal, sede como crianças, contudo adultos, quanto ao entendimento. Por que ele diz aqui, porém quanto ao mal, sede como crianças? Porque a criança, ela não devolve o mal com o mal. A criança, ela não guarda mágoa, ela não guarda ressentimento, ela não guarda rancor. Ou seja, na parte má, devemos proceder como uma criança. Na inocência, de não nos contaminarmos. A criança, ela briga agora, daqui a pouco ela já esqueceu e estão brincando tudo junto de novo. Então estão todos novamente. É assim. Por isso que aqui, né, Paulo fala aqui ao povo de Coríntios, né? Irmãos, não sejais infantis na vossa maneira de pensar. Eu preciso pensar com maturidade. Eu preciso saber analisar os fatos. Se veio algo ao meu conhecimento, eu preciso discernir se aquilo é de Deus ou não é. Se é uma investida do diabo ou se é uma bênção. Então eu preciso ser sóbrio e vigilante, a palavra fala, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando como leão, achando quem possa tragar. Então eu não posso pensar como uma criança, como um menino, eu não posso ser inconstante, mas eu não posso ser infantil na minha maneira de pensar. Eu tenho que ser infantil, ou seja, eu preciso, ali como Paulo disse, né? Não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Eu não posso agir com infantilidade. Como uma criança mimada, dizer eu quero. Não. Porque as coisas não funcionam como eu quero.
A criança, ela tem que aprender que ela tem limites, assim como nós. Se eu quero algo de Deus, eu tenho que buscar. A palavra diz que aquele que busca encontra, o que pede recebe. Você já percebeu que todas as coisas nós temos condições para recebermos, regras que Deus coloca para nós? Ou seja, quando Jesus nos ensinou a orar, ele disse como? Pai nosso que estais nos céus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se eu não perdoar o meu devedor, como é que eu vou pedir perdão para o Pai? Se eu também peco, se eu também erro, se eu também tropeço em palavras, atitudes, gestos, enfim, nós não somos perfeitos, mas nós precisamos nos aperfeiçoar, nós precisamos mudar o nosso pensamento. Eu não posso ser infantil na minha maneira de pensar, eu preciso ser sóbrio, eu preciso ser prudente, eu preciso saber tomar a decisão certa, cuidar o que está vindo à minha mente, o que está vindo aos meus ouvidos, aos meus olhos, saber analisar os fatos. Aí Paulo disse aqui, porém quanto ao mal, sede como crianças, contudo adulto quanto ao entendimento. Eu preciso ser adulto, por quê? O adulto, ele tem mais responsabilidade, ele deve ser paciente, constante e não se abalar pela situação em que está passando, ou seja, o adulto, ele tem que ter equilíbrio emocional, equilíbrio nas suas emoções, saber discernir o que veio até ele. Se eu recebi uma informação, alguém me falou algo, eu vou orar e vou pedir para que Deus me mostre a verdade. Senhor, isso que eu ouvi, isso que eu recebi, se vem de ti, amém. Se não é, eu rejeito e não aceito, em nome de Jesus. Nós precisamos ter maturidade. Nós precisamos agir como adultos. Nós precisamos sair do berçário, passar pela fase de bebê, de menino, né, adolescente, jovem e chegar na fase adulta, madura espiritualmente falando. É isso que nós precisamos fazer. Saber que eu tenho poder e autoridade para orar, eu tenho poder e autoridade para rejeitar o mal, para não aceitar que ele chegue na minha vida em nome de Jesus, porque quando eu aceitei a Cristo, eu fiz dele Senhor da minha vida. O que a palavra diz? Eis que vos dou poder e autoridade. Em meu nome vocês expulsarão demônios, vocês pisarão em serpentes, vocês beberão algo mortífero e não vos causará dano algum. Em meu nome. Em nome de Jesus, tem poder. É o nome que está acima de todo o nome. Tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. E Jesus nos deu esta autoridade quando nós o aceitamos. Quando nós fizemos dele Senhor das nossas vidas. Quando nós estamos debaixo do senhorio dele. Em nome dele. Nós oramos e temos acesso ao trono do Pai, porque só existe um mediador entre nós e Deus, que é Jesus. Não existe mais ninguém. Eu tenho que olhar para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, aquele que desceu dos céus, aquele que se fez o verbo, que se fez carne, que morreu, que padeceu naquela cruz, que levou a minha culpa, o meu pecado, a minha dor, e que pelas suas pisaduras eu fui sarada, que ele foi moído pelas minhas transgressões e pelas suas, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. É isso que nós precisamos declarar, confessar. A palavra diz que em Lucas 18, 27, o próprio Jesus disse, mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Preste atenção nesse versículo. Jesus falando, note que ele não qualificou aquela declaração, ele não disse certas coisas.
certas coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Não, Jesus, ele afirmou, ele fala com autoridade. Ele disse, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Coisas, gente, coisas são o que você quiser colocar nessa categoria. Um livro que você lê é uma coisa, é um objeto, né? Um conjunto de roupas é uma coisa. Uma circunstância na sua vida é uma coisa, algo que se levantou no meio do caminho para te impedir de receber. Então, olha o que ele disse: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Ele está falando de uma impossibilidade se tornar possibilidade, né? E pela fé, aquela palavra única, as impossibilidades se tornam possibilidades. Uma das definições da palavra fé é esta: fé é uma confiança inquestionável em Deus, ou uma crença inquestionável nas coisas de Deus. Você entendeu? Tudo que é possível, todas as coisas, Jesus disse aqui, não são algumas. Tudo que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu, pela minha fé, conforme o meu crescimento, a minha maturidade espiritual, conforme o nível do meu crescimento, eu sei que eu posso ir até aqui. Eu sei até onde eu sou limitada, porque nós somos limitados, mas Deus não. Por isso que diz que o que é impossível para o homem é possível para Deus, ou seja, aquilo que para mim não é possível de eu, a Eliane, realizar, você realizar, Deus pode realizar. O milagre, a cura, a libertação, a transformação, Ele pode todas as coisas. Ele pode tornar possível tudo, se eu crer. Jesus disse, tudo que eu pedir crendo, recebereis. Se eu não crer, eu não vou receber coisa alguma, porque eu não posso ser inconstante na fé, eu não posso agir como um adolescente, que hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra. Não, eu preciso sair do berçário, eu preciso estar ingerindo o alimento sólido, eu preciso declarar a palavra, confessar a palavra, viver aquilo que eu estou declarando. Jó falou, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhar no teu caminho. Algum negócio, alguma coisa, aquilo que você determinou, você tem que permanecer firme. Se eu ser inconstante, se eu agir como um menino aqui, como um adolescente, eu vou perder a bênção. Por isso que muitas pessoas, quando elas retrocedem, elas perdem a bênção. O inconstante, não espere tal homem receber algo de Deus, porque não vai receber. A pessoa que é inconstante, que age ainda como um bebê na fé, esperando o pai levar a mamadeirinha, a mamãe levar a papinha, essa pessoa precisa crescer, evoluir espiritualmente. Ela precisa ingerir o alimento sólido, ela precisa orar. Eu lembro quando eu comecei na fé, eu não entendia o que estava escrito na Bíblia. Mas tudo aquilo que o pastor dava direção, eu fazia. Quando ele dizia, gente, quando você for ler a Bíblia, ore antes. Peça para Deus falar ao teu coração, peça para o Espírito Santo te mostrar o que está escrito. E eu orava. Tudo aquilo que o Espírito Santo ia usando o pastor para falar, eu fazia. E assim eu fui indo. Até que eu comprei um dicionário. Aí eu comprei uma Bíblia na linguagem de hoje para eu poder entender as palavras que eu não conseguia compreender, que ali eu comecei a ter o entendimento, né, do versículo, por causa de uma palavra. Às vezes a pessoa às vezes não sabe o que significa concupiscência. É o desejo da carne da pessoa, é um desejo desenfreado por aquilo que não é para ela. Então, até eu entender isso, eu aprender o que significava concupiscência, eu ficava pensando o que significa isso. Eu pegava um dicionário que eu tinha em casa, do meu tempo de escola, e eu ia procurar. Depois, mais para frente, quando eu já estava mais evoluída, eu achei o dicionário bíblico.
Depois eu comprei a Bíblia na linguagem de hoje e assim Deus foi falando comigo. Quando eu discerni todas aquelas palavras que estavam escritas ali na linguagem de hoje, porque daí eu pegava a corrigida para ler. Depois eu pegava outra para ver o significado. Quando eu compreendi, eu fiquei só com a linguagem original, com a corrigida. A outra Deus fez com que eu desse para uma pessoa que trabalhou comigo, toda cheia de anotações, toda pintada, tudo esmiuçado, porque o Espírito Santo preparou aquela Bíblia no tempo que eu estava aprendendo ali no início para dar para outra pessoa que ia começar. Olha como Deus faz. Então nós precisamos buscar. Quando você vai na igreja, leve uma caneta. Leve a sua caneta, seu marca-texto, marca a tua Bíblia. Não é, não pode, pode. Marca a tua Bíblia. Quando o pastor estiver pregando, a pastora, enfim, quem Deus colocar ali, marca. Leia novamente, escreva, puxa lá uma setinha, escreve, anota num cantinho da tua Bíblia. Não é errado não, não é pecado não. Leva um caderno. Eu levo um caderninho, eu anoto todos os versículos durante a pregação. Eu vou escrevendo ali aquilo que o pastor está falando, que o Espírito Santo está ministrando ao meu coração. Eu anoto, eu vou ler novamente. Às vezes dali Deus me dá a palavra para o devocional. Então é assim que Deus trabalha. Nós precisamos buscar crescer. Não estou dizendo que não é para você pedir oração, uma ajuda em oração. Não, você precisa evoluir. Você precisa entender que você é capaz de orar e que Deus ouve a tua oração. Porque muitas vezes Satanás tenta colocar essa mentira de que você não é capaz de orar sozinho, de que Deus não ouve a tua oração, e Deus ouve sim. A palavra diz que quando o justo clama, o Senhor ouve. Então Deus ouve a tua oração. Quando ela é sincera, quando ela vem do teu coração, a palavra diz que nós devemos buscar a Deus com todo o nosso coração. Pediu e não recebeu porque pediu mal. Então aprenda a orar, aprenda a buscar, aprenda a meditar nas escrituras, peça instrução para o líder da tua igreja, para o teu pastor, para a tua pastora. Pastor, me orienta aqui. Onde é que eu começo a ler a Bíblia? Por onde é que eu inicio? Com certeza você vai obter essa ajuda, mas nós precisamos querer essa ajuda, querer esse crescimento. Nós precisamos buscar por isso, deixar de ser bebês espirituais, sair do berçário e passar pelas fases do crescimento, pela fase, bebê, deixar de ser recém-nascido, passar a ser bebê, passar a ser menino, adolescente, jovem e adulto. Nós vamos passar por estas fases. Crescer dói. O crescimento espiritual dói, porque Deus ele vai moldando a gente. Ele vai tirando as imperfeições, aqueles pensamentos errados que nós tínhamos lá atrás, aonde muitas vezes nós éramos incentivados erradamente, aonde Pedro disse aqui, livrando-vos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Porque nós éramos assim até nós nascermos de novo, até nós sermos recém-nascidos, inocentes. Aqui nós precisamos nos desprender de tudo isso. A hipocrisia, pessoas que são atores, hipócritas. Quantas vezes Jesus chamou o povo de hipócrita? Eles bancavam a mostrar aquilo que não eram. Hipócritas. Jesus chamou várias vezes eles de hipócritas, né? Por quê? Porque eles queriam mostrar algo, mas eles não faziam. Eles atuavam, mas eles não faziam aquilo que eles estavam mostrando para que o povo fizesse, né? Todo engano. Nós não podemos nos permitir ser enganados, ludibriados, né? Inveja. A inveja, gente, é a podridão dos ossos. A inveja, ela faz com que a pessoa cobice aquilo que não é dela, aquilo que não é para ela. Faz a pessoa ficar doente. Isso é algo maligno, por isso que a palavra diz toda espécie de maledicência, todo mal, nós devemos querer que seja eliminado da nossa vida.
eliminado da nossa mente, eliminado do nosso coração, ter uma mente renovada, uma mente transformada, seguir as etapas, as fases de crescimento espiritual, estar em comunhão com Deus, buscar a Deus, ouvir a palavra, ir na igreja, congregar, perguntar, pastor, pastora, para o teu líder, eu não entendi isso, o que significa? Isso é crescer, isso é crescimento. Eu lembro que tinha um irmão que recém tinha chegado na igreja lá onde eu congregava, ele não sabia nem abrir a Bíblia. E nós ajudávamos os obreiros lá, né? Nós tínhamos que ajudar as pessoas a abrir a Bíblia, achar os livros, e eu auxiliava ele, todos os irmãos auxiliavam. E quando ele tinha dúvida, ele ia na igreja, fora dos dias de culto, porque a igreja ficava aberta e ele levava anotadinho ali, marcado aquela palavra, aquele versículo que ele não tinha compreendido, e ele ia lá perguntar. E assim ele foi crescendo. E assim Deus foi usando ele. Eu lembro que ele foi trabalhar em uma clínica de reabilitação. Ele tinha sido drogado, ele foi liberto das drogas, mas ele foi para a igreja com uma depressão terrível e lá ele foi curado. Psicólogos, psiquiatras mandaram ele para uma igreja porque eles não tinham mais o que fazer com ele. E ele foi. E lá ele foi liberto. E eu lembro que um dia ele veio conversar comigo e ele disse: irmã, eu vi lá onde eu estou trabalhando, pessoas orando em línguas, eu quero isso. Nossa, eu fiquei tão emocionada quando ele falou aquilo para mim. É o crescimento, é a sede, é querer mais. Ele se libertou e Jesus estava usando ele para cuidar de outras pessoas, para curar outras pessoas. E lá, naquele lugar onde eles estavam, era cristão. Eles se reuniam para orar e pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo oravam em outras línguas. E ele disse: eu também quero. É isso que Deus quer para mim e para você, que nós buscamos, que nós venhamos crescer, buscar e conhecer ao Senhor, prosseguir, buscando e conhecendo a Deus todos os dias. E que o Espírito Santo fale mais ao teu coração neste dia, que ele ministre mais ao teu coração, que esta palavra fique fervendo no teu coração, que Deus venha operar milagres. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam edificadas, abençoadas, transformadas, que elas cresçam, que elas saiam do berçário espiritual, que elas passem pelos processos de crescimento, Pai. Como o Senhor nos compara, como recém-nascidos, por todo o processo do crescimento humano, que esta pessoa cresça, que ela evolua, Pai. Que ela continue buscando em te conhecer. A palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que ela tenha esse coração voluntário e disposto a te buscar e a te conhecer, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Passe essa palavra, repasse ela para aquelas pessoas que você sabe que precisam, aquela que o Espírito Santo colocar no teu coração, mande para elas, né? Para que o evangelho chegue a toda criatura, para que a palavra seja pregada, para que vidas sejam alcançadas. Esse é o objetivo desse canal, para que chegue às pessoas. E nós, o ID não é só para mim, é através da vida de vocês que esses devocionais vão chegando a outras pessoas, outras vidas são edificadas, outras pessoas são alcançadas, porque você também foi chamado para divulgar o evangelho, para tirar pessoas da escravidão, para que vidas sejam libertas, sejam transformadas em nome de Jesus, e que Deus use a tua vida poderosamente em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por cada pessoa que é inscrita nesse canal, por cada vida, Pai, que passe essa mensagem adiante, por cada pedido de oração, Pai, que o Senhor alcance, que o Senhor conceda graça, Pai, para aquele que está desempregado, para aquela pessoa que está passando por um problema de saúde, que ela possa ser alcançada, Pai, pela tua graça, pelo teu poder, pela tua unção, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.